Vamos pegar as nossas Bíblias. Gênesis. Hoje, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18. Vamos do versículo 16 a 33. Para iniciar a leitura, vamos só para preparar o nosso coração do versículo 16 a 21. Mas hoje eu vou estar falando todo o final do capítulo. Mas só para iniciar, vamos do versículo 16 até o 21. Tendo se levantado dali daqueles homens, olharam para Sodoma, e Abrão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Aqueles que têm a mesma linguagem aí que a minha, vamos ler juntos o versículo 20. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Pai, na tua presença continuamos com esse culto de muita oração, Pai. Queremos agora também ouvir a tua palavra, estudar um trecho da vida de Abraão. E eu te peço que essa mensagem, meu Pai, não fique somente na leitura, mas que ela fale conosco e saiamos daqui com o desejo de praticar algo que o Senhor nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, continuando na nossa série sobre a vida de Abraão, nona semana, nona parte, nós vamos sem pressa, vamos um trecho por terça-feira, um pedacinho para não ficar cansativo. Vamos aí, versículo por versículo, começando no versículo 16, indo para Sodoma. Veja o que diz o versículo 16: tendo se levantado ali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Então, lembrando na semana passada, na outra semana retrasada, nós vimos que os anjos visitaram Abraão. E nesse capítulo 18 agora, versículo 16, os anjos estão indo embora da sua casa, da sua tenda. E quando eles estão indo embora, diz a Bíblia que eles levantaram, aqueles homens se levantaram, que é o próprio Deus, diz a Bíblia, chega a chamar do Senhor, talvez um anjo do Senhor, a gente não sabe bem, ou até o próprio Jesus ali presente, não sabemos, mas fala o Senhor visitou Abraão. E assim Abraão levanta, aqueles homens levantam e eles estão indo para uma cidade. Eles olham para Sodoma. Eu coloquei assim uma imagem bem pesada, assim um clima bem assim escuro, um céu vermelho, porque Sodoma, eles estavam indo aqui com muita tristeza no coração. Aquela cidade estava, diz a Bíblia, que estava a maldade daquela cidade estava chegando até Deus, o clamor. O que podemos aprender aqui nesse versículo? Que Abraão ia com eles para os encaminhar. Era parte da hospitalidade do Oriente naquela época, caminhar com a pessoa até ela chegar no local que ela conhecia. Naquela época não era assim, vira aqui na Pedro Ferrer, pega Dom Pedro, sai na Fernando Correia. Não era assim, não tinha nome. Então Abraão, como um bom hospitaleiro, ele caminha com aqueles homens ali por um caminho, por um trecho, até dizer, vão por aqui agora que vocês vão chegar lá. Diz a Bíblia que Abraão ia com eles para os encaminhar, né? Tipo de um guia, uma hospitalidade. E sim, aqueles homens, como eu já disse, estão indo para Sodoma, uma cidade podre, uma cidade corrompida. Deus estava no limite já com aquela cidade. Versículo 17: ocultarei
a Abraão, disse o Senhor, versículo 17, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. O que está dizendo aqui na Bíblia? Ocultarei. Sabe por quê? Naquela cidade lá, estava o Ló, seu sobrinho Ló. E você sabe, quando mexe com nossos familiares, parece que mexeu conosco, né? Se você ouve uma notícia, por exemplo, lá no Nepal, morreram muitas pessoas, você até se entristece. Agora, quando você sabe que tem um parente seu lá, você, opa, peraí, coisa mudou. Se um parente seu liga e fala, olha, aquele terremoto no Nepal, nós temos um sobrinho nosso que está lá. Você, puxa, mas peraí, agora eu quero saber notícia, então. Então, quando a coisa encosta na família, parece que já muda a situação. E assim, Abraão, Deus aqui parece que não quer deixar ele meio ansioso, porque ele está indo para destruir a cidade que Ló vive. Ló e os familiares, a esposa, os filhos estão naquela cidade, Sodoma e Gomorra. E assim, Deus, o texto nos mostra que Deus parece que não quer que Abraão entre em pânico. E os anjos Deus e os anjos estão muito tristes com aquela cidade. Faltou um versículo antes aí, versículo 20 e o versículo 21, veja na sua Bíblia. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Gente, aquela cidade era uma cidade assim extremamente terrível, corrompida, crimes, desonestidade, pecados sexuais, lesbianismo, homossexualismo, incesto, pai com mãe, pai com filho, pai com filha, filho com mãe, incesto, irmãos, sangue derramado, ídolos, indecência, tudo que você imaginar na cidade tinha. Cidade de Sodoma e Gomorra, uma das cidades que diz a Bíblia que Deus se multiplicava, o pecado se agravava muito. E Deus diz lá, eu descerei e eu verei. É claro que é uma linguagem, uma metáfora. É claro que Deus não precisa descer, Ele já está. Mas a questão é como se Deus fizesse uma investigação mais de perto. Eu vou investigar essa cidade, eu vou investigar esse povo, e se for realmente o que tem me chegado aos ouvidos, eu vou dar o fim. Aí, pessoal, sempre quando eu falo essas coisas, eu sempre tenho que ser advogado de Deus, porque as pessoas falam, ai, como Deus é ruim, como que Deus é mau, como que Deus quer mal para uma cidade. Gente, deixa eu te contextualizar. Vamos ver realmente se Deus é ruim ou se o povo que é mau. Eu estou com 2 vídeos aí para mostrar para vocês a maldade do coração humano. O primeiro deles, solta para mim, Gilson, pessoas roubando um caminhão. Veja o nível que é um ser humano sem Deus. Esse vídeo, houve um acidente e as pessoas começam a roubar a carreta que está acidentada. As pessoas roubando a carreta. Agora o mais triste é porque tem um motorista que está dentro do caminhão, precisando de ajuda. As pessoas não se preocupam com o motorista, elas estão preocupadas com... Olha essa frase, a sociedade sabe o preço de tudo. Mas o valor de nada. O preço de tudo e o valor
Pode fechar, Justo. Veja bem, uma carreta, o motorista dentro da carreta, não sabe se estava vivo, se estava morto, se estava precisando de ajuda, ninguém está preocupado com o que está dentro da carreta. Então, gente, é esse ser humano que a gente convive, é esse ser humano que Deus olha e diz a Bíblia que ele se arrepende de ter feito. Tanta maldade, tanto vazio que é esse ser humano. Então, esse vídeo, eu já vi algumas pessoas fazendo uma cara assim, meio, nossa, que coisa triste. Você imagina Sodoma, o que acontecia lá? Como que estava o coração de Deus diante daquela cidade? Você acha que é culpa de Deus? Deus que é ruim, Deus que é mau? Deus cansa às vezes, o cálice dele transborda, né? E tem mais um vídeo nesse mesmo sentido, de um homem que foi assassinado, e as pessoas começam a roubar o cara morto. Mostra para mim aí. É chocante, mas é bom a gente ver, para a gente entrar no texto da Bíblia, a gente entender o que o ser humano faz. O cara foi assassinado, o carro dele tem vários tiros na porta do carro, tem os tiros, ele está morto ali dentro do carro. Vai entrar uma pessoa no banco de trás e vai puxar a corrente dele de ouro, vai ser puxado, e o relógio dele também vai ser roubado dentro do carro morto. O cara fala, pega o relógio. Que ser humano que é esse? Que a maldade é tão grande que não tem mínima compaixão da situação. Está preocupado com a família da pessoa. Não, rouba, pega aí a corrente, pega o relógio. Você imagine o que era Sodoma nos dias de Abraão, para Deus dizer assim, para a Bíblia dizer que o versículo 20 fala: a maldade se multiplicava e o pecado se agravava. Gente, é muito triste o que está acontecendo aqui. E então os anjos foram para Sodoma. Eles vão, diz o versículo 22, veja na sua Bíblia. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu na presença do Senhor. Partiram aqueles homens. O que acontece, gente? Aqueles hóspedes de Abraão começam a ir para Sodoma e Abraão fica para trás. Algum comentarista diz assim, talvez de 3, um ficou com Abraão ali, próprio Deus, não sei, ou ficou só em espírito, em oração, e os 3 anjos ali foram lá em Sodoma. Não sabemos o que aconteceu, mas diz que eles partiram e Abraão permaneceu na presença do Senhor. Talvez ficou orando, ou ficou ali com o próprio anjo ainda na presença dele, um anjo. Versículo 23, tomando a iniciativa de orar. Versículo 23 fala assim: e aproximando-se a ele, Abraão no caso, disse: destruirás o justo com o ímpio, Deus? Não está Deus aí, mas é uma pergunta para Deus, para o anjo. Ele está na presença de Deus. Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui com vocês é que agora Abraão toma a iniciativa de orar, de falar em favor daquela cidade. Ele vê os anjos indo, o próprio Deus indo, ele fala assim, ele sabe por que ele vai lá. Abraão sabe que ele vai lá para dar o fim daquela cidade. E Abraão fala assim para Deus: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O que é o justo? Ele está falando do sobrinho dele, de Ló. O Senhor vai destruir minha família, Deus? Você vai destruir aquela cidade? Eu tenho parente lá. Se tiver 50 justos lá, Deus, o Senhor vai ter amor por aquele lugar?
Talvez ele pense assim, né? Ló tem algum vizinho que ele evangelizou, tem algum filho dele, talvez 50 pessoas. Deus, se tiver 50 pessoas lá, que são diferentes, que não estão com maldade no coração, que não estão roubando um cara morto, que não estão pegando a mercadoria de um caminhão batido, se tiver 50 pessoas boas lá, Deus, você perdoa aquela cidade? E Deus fala assim para ele, se tiver 50 eu perdoo. Se tiver 50, eu vou perdoar. Veja o versículo 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, Abraão está falando, não farás justiça, o juiz, né? Deus que é juiz de toda a terra. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade toda por amor deles. Então Deus fala, tudo bem, Abraão, se tiver 50 lá, eu vou poupar. Só que sabe o que Abraão pensa? Abraão fala assim, mas eu acho que não tem 50. Eu acho que não vai ter 50. Eu acho que não vai dar 40. Porque vai ter o Ló, vai ter a filha, acho que 50 não vai dar. E Abraão vai pela segunda vez agora falar com Deus, versículo 27. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Versículo 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás toda a cidade? Ele respondeu, Deus, não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver ali 30. Respondeu o Senhor, não o farei se eu encontrar 30. Continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura haver ali 20. Respondeu o Senhor, não o destruirei por amor de 20. Eu acho legal esse texto que ele vai baixando. Ele começa 50, 40, 30, 20. Ele vai baixando porque ele vai vendo assim que não vai prestar, não vai achar ninguém. Porque até o Ló deu tanto trabalho para Abraão, que será que Ló pelo menos estaria salvo? Abraão não sabe. Talvez o Ló, a mulher de Ló, um filho, mas dá 3, dá 4, não daria nem 30, não daria nem 10 justos. E o Abraão vai baixando, será que, né, vai chegando mais baixo, o versículo 32. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se eu lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Sabe o que é interessante, pessoal? Deus prometeu que se tivesse 10, Deus não destruiria a cidade por causa dos 10. Mas se você ler o capítulo 19, que vai ser o tema da semana que vem, Deus destruiu aquela cidade, porque não tinha nem 10. Nem 10 não tinha. Talvez tivesse 5, mas 10 não tinha. Então, assim vai acontecer que Deus vai destruir aquela cidade. Eu quero finalizar essa mensagem, pessoal, falando sobre a oração de intercessão. O que Abraão está fazendo aqui é interceder, dizer, Deus, tem misericórdia daquele povo. Deus, se tiver 50 ali, perdoa aquele povo. Se tiver 10, se tiver 20, perdoa, Deus. Ele está intercedendo, ele está pedindo a Deus em favor de, não dele, de outro. Pessoal, se a gente amar as pessoas, nós vamos desejar orar por elas. E isso chama intercessão. Quando a gente ora, não por mim, pelo outro. Isso chama intercessão. Quando a gente ora por alguém, estamos demonstrando amor pelo próximo. Saímos do egoísmo da nossa vida e olhamos para a necessidade dos outros, seja da nossa família. Você tem orado pelos seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus parentes? Você tem orado pela cidade de Rondonópolis? Deus, tem misericórdia do nosso povo. Você tem feito a intercessão diária? Ou a sua oração é uma oração só para você?
só para a sua vida, ou você intercede? Pessoal, as nossas manhãs da oração aqui na igreja, eu vou finalizar já, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. O nome dela realmente é esse nome, as manhãs da intercessão, né, Ademar? Porque o que a gente mais faz aqui é orar pelos outros. A gente ora muito pouco por nós. Eu oro muito pouco por mim, essa é a grande verdade. Aqui nas manhãs nós oramos muito pelos outros. Por exemplo, nós oramos pelos aniversariantes. Nós escolhemos uma família da semana para estar orando, segundo a lista dos membros. Nós escolhemos uma família missionária para orar também. Nós oramos pelos casais, pela saúde das pessoas desempregadas. Às vezes, pastor, põe o nome do meu marido na oração, a gente coloca. Nós oramos, às vezes, pela notícia do jornal, a gente vê uma notícia de uma cidade, alguma coisa, a gente põe em oração. Essa semana, um tempo atrás, nós oramos pelo nosso país, pelo que estava nas ruas pedindo impeachment. Nós orando para Deus cuidar do nosso país, para Deus dar sabedoria, para haver paz, para ter ordem, se for um impeachment ou não, mas que seja com ordem, não com violência, mas com ordem, decência, de maneira pacífica. Nós oramos por isso, não defendendo o partido A ou B, não estou falando disso aqui, não estou me colocando de nenhum lado, mas orando para que haja no país, ou se for haver um momento de transição, que seja bem feito, com ordem, decência, com paz. Oramos pelos nossos cultos, pelos visitantes, oramos pelas células, oramos pela liderança, nós oramos muito pelos outros, isso chama intercessão. Então, nós fechamos essa mensagem de hoje, mostrando Abraão, uma pessoa que orava pelos outros, orou pelo Ló, orou pelos seus familiares, não só por si, mas pelos outros. Ele diz: Deus, se estiver lá o justo, tem misericórdia daquele povo. Tem misericórdia daquela cidade lá onde meu sobrinho mora. E assim também eu e você. Não oremos só por nós. Oremos também pelos nossos amigos, familiares, nossa igreja. Amém? Vamos orar? Pai, agradecendo por essa mensagem de hoje, onde vemos, Pai, Abraão se importando com aquela cidade, se importando com seus parentes que estavam lá, se importando com aqueles talvez que nem eram homens, mulheres decentes, não eram justos, não eram crentes, piedosos, mas ele estava preocupado com aquela cidade, com aquelas pessoas, com seus amigos, seus familiares. Ajuda-nos, Pai, a orar mais pelas pessoas que precisam. Ajuda-nos a ter uma lista de intercessão, uma nota no iPad, uma nota no celular, orando por temas, por amigos, por pessoas que nós estamos evangelizando, pessoas que nós estamos com problema de saúde, que nós sabemos. Pai, ajuda-nos a orar, não só por nós, mas pelos outros, Pai, porque é melhor dar do que receber, Senhor, sabemos disso. É melhor orar pelos outros, que quando oramos pelos outros, o Senhor nos abençoa também. Ajuda-nos assim a fazer sempre isso, diariamente, a orar de forma intercessória. Em nome de Jesus. Amém.